Meus queridos, pregando ainda no texto bíblico que nós lemos, há aqui uma expressão que merece toda a nossa atenção. É que Jesus disse isto: deixai vir as minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. O que é isso do reino de Deus? O que é, na verdade, o reino de Deus? Tem pensado nisso? Eu gostaria que nós dessemos atenção para um minuto de um excerto de uma conversa na televisão, dos canais de televisão portuguesa, de um padre que é conhecido, Padre Carreira das Neves, que é teólogo, que é professor na universidade, ensina a religião, daquilo que ele diz acerca do reino de Deus. São os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deviam manter-se hoje em dia. Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, Mas, claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. E este outro excerto que nós vamos ver também é relevante, porque mostra exatamente o pensamento deste homem, que é um teólogo, professor na Universidade Católica, em Lisboa, acerca de quem escreveu a Bíblia e particularmente de Deus ter falado ou não a pessoas como Abraão, Moisés e outros. Nós devíamos realmente ser professor sagrado da Escritura há anos e anos e anos, e escrever, e estudar, etc, etc. Não se pode ler a Bíblia de uma maneira literalista, não se pode, pronto. E Deus, eu vou fazer aqui, vou dizer, eu termino com esta minha afirmação. Deus nunca falou com Abraão, nem com Isaac, nem com Moisés, nunca falou. Não, Deus nunca falou. O Deus do céu, o Deus, não fala como estou a falar com vocês. E como vocês estão a falar comigo. Isso tem a ver com a fé das pessoas. Foi a fé dos judeus que pôs na boca de Deus, tudo aquilo que está escrito. Porque o Deus não disse, Abraão escreve, Isias escreve, não sei o que escreve. Não mandou escrever nada. Deus não mandou escrever nada. É só para vermos o contexto. Muita coisa é dita com toda a audiência, mas a questão que nos leva agora à reflexão é: o que é o reino de Deus? Será que Jesus não disse nada acerca do reino de Deus? Será que nós ouvimos falar do reino de Deus e não diz nada? Meus irmãos, eu vou mostrar-vos mais de uma dezena de passagens da Escritura sobre o reino de Deus. Em primeiro lugar, naturalmente, esta questão: o reino em geral é o quê? Ou tem a ver com o quê? O reino necessariamente tem a ver com três coisas. O reino precisa de um rei, senão não é reino. O reino precisa de súbditos e o reino precisa de um território, de um espaço. Alguém pode dizer: eu sou rei na minha casa. Esse é o seu território. A mulher e os filhos serão os seus súbditos, mas daí não passa, não é? Então, há um espaço reservado para esse reino. Cristo, na verdade, falou do reino de Deus e falou muitas coisas acerca do reino de Deus. E Cristo, como Filho de Deus, é também Deus com o Pai. Então, a primeira pergunta, e tenho três perguntas para vós que a Bíblia responde: o que é o reino de Deus? Vamos ver algumas passagens em João, capítulo 18, elas vão aparecer ali, com uma breve explicação, com uma breve indicação, mas eu vou ler, e vou ler rapidamente, não vai dar tempo para os irmãos estarem a procurar, mas João, capítulo 18, versículo 36. Jesus, quando estava a ser questionado por Pilatos, antes da sua crucificação, que iria acontecer muito em breve, Pilatos voltou-se para Jesus. Verso 34.
ao verso 33. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. A primeira coisa que nós sabemos é que o reino de Deus não é daqui, não é terreno, não é deste mundo. Mas é interessante, porque o reino começa por ser não terreno, mas depois vai ser transformado. Em Lucas capítulo 23, Jesus já está pendurado na cruz do Calvário. Tem ao seu lado 2 homens que foram condenados por crimes praticados. E um desses homens volta-se para Jesus e, de certo modo, apela a Jesus por perdão, reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro perante a sociedade e faz este pedido a Jesus. Lucas capítulo 23, verso 42. Então disse Jesus, aliás, um pouquinho mais atrás, verso 39, ou verso 38. Por cima dele estava escrita em letras gregas, romanas e hebraicas isto: Este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Verso 43, respondeu Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E há um detalhe importante aqui. Aquele criminoso ou ladrão da cruz pede a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: Ainda hoje estarás comigo, mas ele não disse no meu reino. Ele disse no paraíso. E aquilo que nós deduzimos daqui é que o reino de Deus é considerado por Jesus como sendo paraíso. Um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar onde não há, na verdade, guerra, nem mais nada. O reino de Deus continua a ser, então começa por ser não terreno, isto é, não é deste mundo, não é desta terra, não é dos nossos dias aqui. Depois, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. O apóstolo Paulo escreveu, diz assim: Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poderes. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poderes. O reino de Deus é poderoso. E que manifestações nós encontramos desse poder de Deus? Em Atos capítulo 2, versículos 2 a 4, quando os apóstolos estavam num lugar recolhidos, em meditação, porventura com medo daquilo que pudesse ser a perseguição e que estava a ser a perseguição aos discípulos de Jesus. Mas Atos capítulo 2, versículo 1 até 4 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O reino de Deus não é em palavras, é em poder. E Deus manifesta o seu poder àqueles que são
do seu reino aqueles que, na verdade, são seus, que nós já iremos ver mais adiante. O reino de Deus acaba depois por ser também um reino terreno. Não começa por ser deste mundo, mas vai acabar por ser um reino terreno. Em Apocalipse, capítulo 21, depois do juízo final, depois da separação daqueles que são ou que estão para a vida eterna e daqueles que vão para a separação eterna, que a Escritura chama de morte eterna. No capítulo 21, dos últimos da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, verso 1 até 6, a Escritura diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono, Jesus, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. O reino de Deus, então, no futuro será não nesta terra, mas na terra que vai ser transformada. Novos céus, nova terra. Onde já não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais corrupção, não haverá mais nada daquilo que nos afeta e que é próprio da nossa humanidade caída, separada de Deus. Novos céus, nova terra. E esse então vai ser o reino de Deus. Mas há uma pergunta que naturalmente nós temos que fazer. Quem é o rei? Quem é que vai ser o rei do reino de Deus? Certamente Jesus. E Jesus que foi mesmo ele reconhecido por Pilatos. Voltemos àquele versículo, ou àquele texto no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. E vou ler o versículo 36, que li há pouco, em que é a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci. E por isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos: Tu és rei? Jesus não disse: Não, não sou. Ele, na resposta que dá, confirma isso. Jesus é rei. E os hebreus, naquela altura, ficaram tão revoltados com aquilo que Pilatos mandou escrever naquela tábua para colocar-se na cruz. Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Os israelitas, os hebreus, naquela altura, revoltaram-se. Eles não criam Jesus, não aceitavam Jesus como sendo o seu rei. No entanto, Jesus foi crucificado como rei e era, na verdade, rei. E ele, voltando ao Apocalipse, vai chegar o tempo em que ele vai receber da parte do Pai o reino. Deus Pai está ainda no trono. Deus Pai ainda é o rei. Mas um dia Deus Pai vai entregar ao seu Filho, Deus Filho, o reino e o governo do reino. E nós encontramos isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 17. Mas para se entender melhor, eu vou um bocadinho mais atrás.
Vou ao versículo 15, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Nessa altura, Jesus vai começar a reinar. Isso significa que ele, neste momento, é rei. Ele é rei, mas ainda não o rei a quem o Pai vai entregar todas as coisas. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14. Eu gosto sempre de ler os versículos antes e os versículos depois para se ver melhor o contexto, mas passando ao versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. E quem são estes? São os adversários de Cristo. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Cristo, o Cordeiro, que neste momento está sentado à direita de Deus Pai, que está sentado no trono. Quando ele receber da parte do Pai o trono, ele vai ser então o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós já cantamos isso. De certo modo, como que antecipando isso que vai acontecer. Mas o reino de Deus, neste momento, é o Pai que está no controle. O Filho está ao seu lado, intercedendo por nós. Cumprindo exatamente aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos ao Pai, que é Rei, através de Jesus. Mas chegará um tempo em que o Pai entregará ao Filho o governo do reino. E ele reinará. E nós reinaremos com ele, diz a Escritura. Nós estaremos com ele, naquele reino do novo céu e da nova terra. Há uma pergunta que naturalmente tem que ser feita e que tem a ver connosco. Então, quem é que faz parte deste reino? Para quem é que é o reino de Deus? E vão aparecer aí uma série de situações. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, numa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem importante em Israel, que tinha simpatia por Jesus, mas tinha vergonha de se encontrar com Jesus. E por isso mesmo terá ido de noite, foi de noite, para conversar com Jesus. No capítulo 3, versículo 3 em diante, é melhor começarmos. Versículo 1 então. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O reino de Deus é para aqueles que nascem de novo. E o que é isso de nascer de novo? Nicodemos não entendeu.
E ele pensou que nascer de novo significava que, como alguns pensam com a teoria da reencarnação, é necessário que eu volte ao ventre de minha mãe, que seja gerado e que depois torne a nascer. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não tem a ver com a nossa ligação física. O novo nascimento é espiritual. E é um novo nascimento porquê? Porque, de facto, nós, por causa do nosso pecado, estamos mortos, estamos separados de Deus, estamos desligados do Espírito. Mas com o novo nascimento, como diz aqui, nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo toca na nossa vida e realmente leva-nos a aceitar Jesus como sendo o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós e aquele que nos leva a uma nova vida. E Paulo diz, numa das suas cartas, que quando nós nascemos, somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez de novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nasceu de novo espiritualmente. Um outro aspecto é que o reino de Deus é para aqueles que amam a Jesus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 5, Tiago, o apóstolo, escreveu: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam. E eu faço esta pergunta: você ama a Deus? Você ama a Jesus? Aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Jesus, são chamados para vir fazer parte do reino de Deus. Em Lucas capítulo 18, e aqui nem preciso de ir lá, porque vocês sabem, foi aquele texto que nós lemos há pouco na apresentação da Lana Cristina. Deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, o reino de Deus também é para as crianças, não apenas para os jovens e adultos. Esses precisam de um novo nascimento. As crianças, na sua inocência, já fazem parte do reino de Deus. Mas atenção, fazem parte até quando? Fazem parte até àquele momento em que têm o discernimento das coisas de Deus, que já têm capacidade de compreender o que está certo daquilo que está errado. E como crianças, abrem o seu coração para Jesus e para as suas coisas. E também eles, crianças, meninos e meninas, podem nascer de novo, vão nascer de novo. Também diz o Senhor Jesus que o reino de Deus é para aqueles que são humildes de espírito. O outro dizia que Jesus nunca falou do reino de Deus. Em Mateus capítulo 5, no Sermão sobre o Monte, Jesus falou e Mateus registou. Bem-aventurado, verso 3, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E no versículo 10 deste mesmo sermão, das bem-aventuranças, no versículo 10 diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, quem é que pertence ao reino de Deus? Em primeiro lugar, daquilo que nós consideramos, não tem que ser esta ordem, aqueles que nascem de novo, aqueles que amam a Deus, aqueles que, como crianças, ainda na sua inocência, na sua pureza, vão recebendo as coisas de Deus, aqueles que são humildes de espírito, aqueles que são perseguidos, e há muitos que, de facto, nos dias de hoje, no Iraque, na Líbia, por esse mundo fora, são perseguidos e as suas vidas terminam em grande sofrimento, em grande aflição, porque eles se negam a recusar-se que são cristãos. Mantêm a sua fé firme e por isso mesmo chegam até à morte. Duas últimas passagens a considerar em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Aliás, capítulo 14.
Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. E a minha tradução diz assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, isto é, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Nós, meus irmãos, em Portugal, no Brasil, podemos não ter necessidade de passar por tribulações por causa da nossa fé. Não há perseguição religiosa em Portugal, não há perseguição religiosa no Brasil, tanto quanto eu conheço, e, portanto, há esta liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Mas não é assim em muitos países. O apóstolo Paulo sofreu, ele e os que estavam com ele, perseguições, tribulações, e aquilo que ele faz é um encorajamento àqueles cristãos que pelo mundo fora estariam a passar pelas mesmas necessidades, pelos mesmos problemas, pelas mesmas tribulações. Então ele diz que no meio das tribulações Deus está conosco e importa passar por elas para entrar no reino de Deus, porque aqueles que desistirem, aqueles que renunciarem à sua fé no meio das tribulações, na verdade não são dignos de entrar. Nós não é por termos alguma dificuldade ou algum aperto, alguma censura da parte de outros, que vamos dizer: eu já não sou cristão, eu já não tenho nada a ver com eles. E assim ficamos bem diante dos homens, mas ficamos mal diante de Deus. O último versículo que gostaria de deixar convosco está em Mateus capítulo 25. Num outro sermão de Jesus, não sobre o monte, mas junto a Jerusalém, ou em Jerusalém, e um sermão acerca do tempo vindouro, exatamente quando Jesus se sentar no trono e for ele a julgar. Mateus capítulo 25, versículos 34 e 35. E a Escritura diz: então dirá o rei. Quem é o rei? Jesus, porque já aponta exatamente para esse momento em que Jesus se senta no trono. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me acolheste, e vai por aí fora. Então Jesus, quando se sentar no trono, fará esta separação. E ele dirá àqueles que nasceram de novo, aqueles que o amam, aqueles que são crianças e como crianças, ainda na sua inocência, estão no regaço de Deus, aqueles que perseveram na sua fé. O que é que ele dirá? Possuí por herança o reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. Então este reino, que alguns dizem de que Jesus nunca falou, e que a Bíblia está cheia, este reino de Deus, que há algum tempo atrás alguns pensavam que era uma determinada igreja. O reino de Deus não é igreja. O reino de Deus está muito para além das igrejas. O reino de Deus é a supra-igreja. Vou dizer-vos isto e terminar com isto. Alguém pode ser membro desta igreja ou de qualquer outra e não pertencer ao reino de Deus. E porquê? Porque alguém pode estar no rol de membros da igreja, seja ela qual for, por algum motivo, mas na verdade no seu coração nunca nasceu de novo, nunca deixou que o Espírito transformasse a sua vida. Não é alguém que ama ao Senhor e que permanece no caminho do Senhor. Graças a Deus, pela sua graça e sua misericórdia, que eu pertenço ao reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus?
Se você não pertence ainda, é porque não nasceu de novo, é porque não se identifica com Cristo, porque não tem esse amor de Cristo no seu coração. E eu deixo aqui o desafio, ainda hoje. E agora vamos orar. E durante este tempo, use este tempo para dizer: Senhor, eu quero entrar no teu reino. Senhor, tal como aquele criminoso na cruz ao lado de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como eu desejaria que cada um de vós pudesse ouvir: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não naquele sentido de morte espiritual, mas ainda hoje pertence ao meu reino. Vamos ficar de pé, terminar com uma palavra de oração.